Os estudantes são poucos que realmente têm um conteúdo de aprendizado profissional. No mundo religioso, me desculpe, no segmento religioso que mais foi afetado foram os chamados protestantes, os chamados evangélicos. Por que isso eles foram afetados? Porque em algumas gerações passadas, algumas décadas para trás, quando um chamado crente, um chamado evangélico iria fazer um negócio, ou ele iria para concorrer a uma vaga de emprego, havia uma grande expectativa do vendedor, do investidor, do empregador. Hoje existem segmentos do comércio que orientam seus funcionários: não vende para evangélico, porque são caloteiros. Existem investidores: não invista em evangélico e protestante, porque são enganadores. E no meio profissional, alguns dizem: não contrato nunca mais um evangélico, porque são vagabundos. Eu não estou dizendo o que eu penso. Eu estou dizendo que nós estamos vivendo um momento mundial aonde esta geração ela não sabe tomar decisões quando está ela e a situação diante dela. Ela não sabe tomar uma decisão profissional. Por quê? Porque ela não estudou, ela colou o curso inteiro. Ela não sabe fazer um desenvolvimento profissional. Por quê? Porque não estudou, só foi Ctrl+C e Ctrl+V. Como que uma pessoa vai tomar uma decisão aonde é ela e a situação, se ela teve um conteúdo medíocre? Como que ela vai tomar uma decisão? E o que eu quero falar hoje com vocês é exatamente sobre isso. Diga para o teu irmão: abaixo da grandeza de Deus, abaixo da soberania de Deus, você decide. Amém? É você quem decide. Mas para isso você precisa de conteúdo. Vamos abrir a palavra de Deus lá no Evangelho de Mateus. Capítulo de número 11. Evangelho de Mateus, capítulo 11. A palavra de Deus nos diz assim, no versículo 16: mas a quem assemelharei esta geração? É semelhante aos meninos que se assentam nas praças e clamam aos seus companheiros, e dizem: tocamo-vos flauta e não dançaste, cantamo-vos lamentações e não choraste. O Senhor Jesus ao passar uma orientação acerca do que aquele povo, como diz o próprio texto, aquela geração, independente da idade, ao passar uma informação de qual a leitura que ele fazia daquela geração, qual a leitura que ele fazia do comportamento daqueles povos, ele buscou uma brincadeira de criança, porque não tinha o WhatsApp, não tinha Facebook,
Não tinha nem carrinho de rolemã para ralar todo o cedo e tomar uma coça da mãe quando chegava em casa todo ensanguentado, com um pedaço de carne no dedo, um pedaço de carne no joelho, né? Quem não andou de carrinho de rolemã? E eu consegui a proeza de aparecer com a minha veia daqui cortada. Carrinho de rolemã. Cortou o dedo. O carrinho de rolemã tortou o dedo. Cada um de nós temos história para contar. Mas naquela época não tinha esses brinquedos ainda. E havia duas brincadeiras culturais. Por quê? E havia essas brincadeiras culturais? Porque o povo era tudo muito próximo. Sabe essa brincadeira de dizer assim que é primo de primeiro grau, segundo grau, terceiro grau, quinto grau? Lá era tudo primo de quintal. Não tinha essa de primeiro grau, segundo grau, terceiro grau. Era tudo primo. Um era tio de não sei quem, o outro era sobrinho de não sei que lá. Porque era tudo parente, era tribos que moravam todos juntos desde o acampamento, desde a saída do Egito. E a maravilha das crianças era quando havia casamento. Por quê? Irmãos, tente imaginar. Quem já se casou aqui vai lembrar disso, né? Tente imaginar. Quando você foi se casar, seus pais tinham convidados, a sua mãe tinha convidado, você tinha os seus convidados. Se você tem um irmão, o irmão tinha convidado, a irmã tinha convidado. Se você tinha periquito, o periquito tinha convidado também. Você tinha papagaio, o papagaio tinha também. Todo mundo tinha convidado, mas você fazia o quê? Você cortava daqui, cortava dali, porque o casamento é meu, porque o casamento não sei o que lá, é você que vai pagar. Ah, não é você que vai pagar, quem vai pagar sou eu. Então vai comer, não vai ter festa, todo mundo. Naquela época não. Naquela época tinha casamento. A Beluche, né, com essa carinha de santa que ela tem, a Beluche com certeza, você estava na roça comigo. É o contrário lá. Misericórdia, não esconde, né? Depois você ensina para mim, dá essa prática. Por quê? Porque na hora que alguém fosse se casar, meus irmãos, de quem é que vai se casar? Ah, é o fulano da tribo de Dan. Ah, que beleza, só que o fulano da tribo de Dan, ele era primo de todos os fulanos da tribo de Naphtali, ele era primo de todos os fulanos da tribo de Asser, ele era primo de todos os fulanos da tribo de Benjamim, ele era primo de todos os fulanos da tribo de Zebulon, e não acabava a gente. Não acabava a gente. Então, podia esperar uma coisa: festa nacional. Festa nacional. Haviam as festas. E vocês pensam que as festas de lá eram diferentes das nossas festas aqui? Não eram. Ah, pastor, tinha bolo? Não sei se tinha bolo. Mas como é que o senhor fala que não era diferente? Mas eu sei o que era igual. Se gastasse rios de dinheiro, tinha parente saindo da festa falando mal. Se não gastasse nada, tinha parente saindo da festa falando mal. Não adianta, você pode gastar o olho da cara na festa do seu casamento ou dos seus filhos. Vai ter um Jamil da vida que vai sair de lá falando mal. E a criançada pensa que era diferente das nossas? Não era. A criançada filmava tudo. E como o vinho corria solto, bêbado era o que não faltava. Temos um exemplo quando Jesus transformou água em vinho. Mas a realidade que Jesus queria mostrar para eles era que em meio a tudo isso, na semana seguinte ou no dia seguinte, dependendo de quanto tempo demorasse a festa de casamento, que algumas delas demoravam dias, aquelas crianças, todas elas, não era um grupinho. Tente imaginar, meus irmãos, era um país, era uma nação, e o casamento se tornou ali algo conhecidíssimo. E as crianças, quando elas iam brincar, qual é a brincadeira que elas faziam? A brincadeira era de reproduzir o casamento. Verdade.
Eles pegavam alguém para ser, é claro que eles pegavam uma menina, para ser a noiva. Eles pegavam um menino para ser o noivo, tinha aquela padrinhada, e eles pegavam alguém para ser o rabino, e eles faziam tudo aquilo ali. Só que era um tipo de festa, porque lá no Oriente Médio, não somente entre Israel, mas entre os vizinhos de Israel, que são os países árabes, país egípcio, país persa, entre os vizinhos de Israel ali, a dança é uma coisa fantástica.